A melhor forma de se recuperar de uma escolha errada é ser rápido em fazer uma escolha certa. A sua vida muda na mesma proporção, na mesma velocidade em que você reconhece as más decisões que você fez que lhe levaram aonde você está. Deixe-me explicar como você pode mudar a sua vida. Rápido, sim, tão rápido quanto talvez você a destruiu. Como você pode dar a volta por cima, mudar a situação que você se encontra agora, por mais profundo que seja esse poço. Nós vamos olhar a história de alguém que fez isso nas Escrituras Sagradas. A parábola do filho pródigo mostra um momento de decisão. Aliás, dois momentos importantes na vida dele. Uma má escolha, uma má decisão e uma boa. A má que arrebentou com a vida dele e a boa que o tirou desse buraco. Eu não vou ler a história toda, você pode ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, você pode ler essa história na íntegra. Vale a pena você ler devagar e comer as palavras. Mas eu vou focar no momento em que o filho pródigo caiu em si e reconheceu que tinha tomado uma péssima decisão na sua vida. Para quem não conhece a história, bem rapidamente, esse jovem decidiu que queria curtir a vida e não queria esperar a herança de seu pai. Seu pai era rico e ele pensou, bom, eu não sei quanto tempo mais meu pai vai viver e aí quando ele estiver, se ele viver muito, vai demorar muito para eu receber a minha herança. Então eu vou pedir meu pai para me adiantar a herança e eu quero sair para o mundo e curtir minha vida logo. Então foi o que ele fez. Em outras palavras, ele matou o pai antes do tempo, né? Matou no coração. Mostrou para o pai que o que ele queria dele era o dinheiro. O pai deu, fez a vontade do filho. E o filho saiu e foi para bem longe da casa do pai, para que ficasse mais difícil de alguém achá-lo, né? De alguém ver o que ele ia fazer. E ali ele pegou toda aquela herança, desperdiçou, gastou com mulheres, com prostitutas, com festas, com amigos, bebida. Só que, como dinheiro não dura para sempre, quando acabou tudo, acabaram-se os amigos, acabaram-se as mulheres, acabaram-se as festas, e ele começou a passar fome. E foi no momento em que ele desejou comer a comida dos porcos, pois ele, por um favor de alguém, ganhou um emprego para alimentar porcos, ele querendo comer a comida dos porcos e isso lhe foi negado. Nesse momento, ele caiu em si. E diz assim o texto sagrado, e tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu, aqui, pereço de fome. Veja, esse foi o momento na vida daquele jovem em que ele reconheceu a péssima decisão que ele tinha feito lá atrás. E isso é muito importante para você saber o caminho a trilhar para sair do fundo do poço também, porque a primeira decisão mais importante que você vai ter que tomar na sua vida para recuperar-se de uma má decisão é reconhecer que tomou essa má decisão. Reconhecer que fez uma péssima escolha lá atrás. Essa é a primeira decisão que você vai ter que tomar, que foi o que ele fez. Ele reconheceu, ele caiu em si. Ele não via. Quando ele estava curtindo, ele deveria ter pensado assim, poxa, ó, isso é que é vida, né? Isso é que é vida que eu estou vivendo agora. Olha só, mulheres, amigos, bebida, vendo o mundo, viajando. Ele deve ter pensado, eu sou o cara. Meu irmão mais velho, o bobão, ficou lá com meu pai, trabalhando lá. Então, ele não enxergava a sua má decisão. Foi só quando ele colheu as consequências ruins dessa má decisão que ele caiu em si. Mas, apesar de ter demorado, o ponto importante aqui é que ele chegou a essa conclusão. Ele foi irresponsável, sim, ele foi ingrato, foi. Ele foi um
inconsequente? Foi. Um desperdiçador de dinheiro do seu pai? Foi. Tudo isso. Mas uma coisa ele não foi. Ele não foi burro. Restou com ele um pouquinho de inteligência, um pouquinho de bom senso, que na hora certa ele caiu em si e entendeu: eu fiz uma péssima escolha. Aí eu lhe pergunto, você, sim, você que está aí, você que me ouve agora, você consegue olhar lá atrás na sua vida e identificar pelo menos uma má escolha que você fez e que te levou a esse fundo de poço que você está? Você consegue? Consegue olhar lá para trás e pensar assim, poxa, eu nunca deveria ter entrado num relacionamento com essa pessoa. Eu nunca deveria ter comprometido os meus princípios para ganhar mais dinheiro. Eu nunca deveria ter sido desobediente aos meus pais. Saído da igreja, da presença de Deus. Você consegue chegar a esse momento, reconhecer essa má escolha que você fez, pelo menos uma? Provavelmente foram várias, mais que uma, mas pelo menos uma, a principal. Se você consegue fazer isso, há esperança para você. Sim, há esperança para você, porque você não perdeu o bom senso. Você não perdeu a sua capacidade de juízo, de raciocinar. E aí está o ponto principal. Porque se você consegue enxergar onde você fez péssimas escolhas e você se arrepende delas, é muito importante essa parte, se arrepender. Não é? Porque não adianta falar, tá bom, não foi o melhor, mas aí você vai e se justifica. Não. Você se arrepende e diz, realmente, eu errei. Fui burro. Eu não deveria ter feito isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Se você consegue chegar a esse ponto, a esse momento de reconhecimento e de arrependimento do que você fez, então eu tenho boas notícias para você. Dá tempo. Dá tempo de mudar. Dá tempo de voltar atrás. Olha só o que o filho pródigo fez em seguida. Logo depois que ele reconheceu, caiu em si, que na casa do pai dele, os empregados do pai tinham mais condições do que ele agora, a seguir ele disse as seguintes palavras, e aqui está um segredo para você. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Quer dizer, depois de ele cair em si e reconhecer a péssima escolha que ele tinha feito lá atrás, ele usou o poder das palavras. E ele, tipo que profetizou o que ele iria fazer a seguir. Olha o que ele falou. Ele falou usando o verbos futuros. Levantar-me-ei, quer dizer, eu vou me levantar daqui. Vou sair dessa lama que eu estou aqui. Ele já começou a falar diferente. Vou me levantar daqui. Eu vou me encontrar com meu pai. Vou procurar o meu pai. E eu vou dizer para o meu pai estas palavras. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Quer dizer, admitiu, reconheceu, se humilhou. E vou dizer, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me faça como um dos teus empregados. E depois que ele falou essas palavras, ele tomou atitude sobre elas. Levantando-se, foi para o seu pai. Essa mudança, essa diferença aqui, mudou a vida do filho pródigo. Essa humildade e essa decisão mudou a vida dele. E você que está aí caído, não importa qual tenha sido a sua péssima decisão lá atrás, o quanto você tem estragado a sua vida, desperdiçado, sabe, feito coisas irresponsáveis, coisas indizíveis,
vergonhosas, não importa. Se você consegue agora cair em si e dizer: eu errei, eu fiz uma péssima escolha, eu fui o culpado disso, e você se arrepende, então agora o que resta para você é fazer o que o filho pródigo fez. Você dizer o que você vai fazer agora, daqui para frente. Você vai se levantar daí, vai parar de chorar, vai parar de ficar culpando os outros, vai parar de ficar dizendo que não tem mais jeito para você, que você é um caso perdido, que Deus não vai te perdoar, que todo mundo vai ficar te julgando. Você vai parar com essas autocondenações. Você vai se levantar e vai ter com o teu pai. Você vai se encontrar com o seu pai. E você pode fazer isso aí agora. Você pode, onde você estiver, parar o que você está fazendo, fechar a porta e falar com seu pai. Você pode falar com Deus aí agora. Fazer uma oração e dizer: pai, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra as pessoas, eu pequei contra mim. Eu peço perdão ao Senhor. Eu peço ajuda, força, misericórdia, para que eu saia dessa situação e volte para a tua presença. Você pode falar com Deus nas suas próprias palavras e buscar ajuda, buscar forças. E você pode ter certeza, como a história do filho pródigo nos assegura, que esse pai, que é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em perdoar, não somente vai lhe perdoar, como vai lhe dar a capacidade de se levantar e começar de novo. E fazer de tudo isso que aconteceu na sua vida um grande testemunho para ajudar outras pessoas. Você crê? Então tome a sua decisão aí agora e diga quais serão os seus próximos passos e faça, tome atitude sobre eles.